Boa tarde, dando continuidade à jornada. Os dois palestrantes que apresentarão vão continuar discutindo o caso Mônica. Primeiro, o professor Alan Felipe Rodrigues Caetano. Ele é linguista, doutorando no Núcleo de Neurociência e Comportamento do IP-USP, pesquisador do Laboratório Sujeito e Corpo, também aqui do Instituto de Psicologia, e o professor Marcelo Henrique da Silva, pós-graduando em Neurociência pelo Hospital das Clínicas da USP, aluno especial do Programa de Pós-Graduação do Núcleo de Neurociência e Comportamento, pesquisador do Laboratório Sujeito e Corpo, aqui também do Instituto de Psicologia. Alô? Estão escutando? Sim? Aí atrás? Professor, estava esperando o senhor. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alan Felipe. Algumas pessoas me chamam de Alan, mas é a mesma pessoa. Quero agradecer inicialmente ao grande professor Avelino, que me acolheu. Já tem cerca de 2 anos. É um grande amigo meu, um amigo de viagem intelectual, né, professor? Agradeço também à Madame Elisa pelo acolhimento, meus cumprimentos. Ao grupo Sucó, que eu faço parte há 6 meses. Bom, eu tenho aqui cerca de 30 minutos para apresentar para vocês o que é psicossomática. Eu vou fazer uma apresentação bem didática, clara, leve, com linguajar não tecnicista. Tem um amigo meu francês que está ali, ele ainda não fala muito bem o português, então vou buscar falar de modo lento e pausado para que todos nós possamos compreender, tá bom? Aqui não é a Mônica, é nosso amigo Frederic, é o nome dele. Ele vem do Museu de Anatomia Humana, Alfonso Bovero, que é o museu do ICB2. Convido a todos a visitarem, um excelente museu, fica aqui mesmo na USP. Agradeço ao pessoal, em especial o Nilson, que é o responsável pelo museu, que emprestou o boneco. E a ideia é que nós possamos compreender de modo bem didático como ocorrem os processos psicossomáticos, tudo bem? Eu vou utilizar o PowerPoint só para a gente ir acompanhando os pensamentos todos juntos. O nome da minha apresentação, eu estou aqui no limite da câmera. Vou mandar um abraço para minha mãe também, que está me assistindo. A minha mãe está viajando uma hora dessa. Bom, o nome da minha apresentação é Mente e Corpo, uma dinâmica indissociável, abordagem psicossomática. Vou fazer algumas considerações sobre o caso Mônica, que a gente assistiu. A estrutura da apresentação está em 3 tópicos. Inicialmente, eu vou comentar um pouco a relação entre saúde e doença, mente e corpo, psicodinâmica. Em seguida, passamos para o nível cerebral, comentando sobre a relação entre cérebro e mente, circuitos neurais e o cérebro e o aparelho gastrointestinal. Quando eu falar gastrointestinal, vocês podem compreender como o estômago, o sistema digestivo. O professor poderia me ajudar aqui, hein, professor? Trato de intestino delgado, vamos ficar com essa. E, por fim, eu vou falar um pouco da relação entre as emoções e o intestino, terminando com a questão da digestão simbólica, tá bom? Então, inicialmente, a Organização Mundial da Saúde afirma: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Segundo Engel, que foi o autor que nós trabalhamos aqui ao longo do dia, os limites entre a saúde e a doença
não são precisos e sofrem grande influência de aspectos culturais, sociais e psicológicos. É importante a gente ter em vista essa palavrinha aqui, os limites não são precisos. Tudo bem? Neste sentido, saúde e doença são condições que estão em equilíbrio dinâmico. Afinal, a etiologia das doenças é sempre multifatorial. O que significa etiologia da doença? Seria uma espécie de origem. Qual é a origem da doença? Multifatorial. O que seria isso? São vários fatores que colaboraram para o desenvolvimento, para o progresso, a manifestação da doença. Afinal de contas, se nós estamos levando em consideração multifatores, a questão dos aspectos culturais, sociais e psicológicos, a pergunta é: qual é o campo do saber que busca contemplar toda a complexidade do ser humano e seu modo de ser, conviver e adoecer? Qual é o campo do saber? Psicossomática. Psicossomática é um campo do saber. É como se fosse uma visão, um modo de analisar determinadas realidades. Então, etimologicamente, psicossomática, sua raiz vem do grego, psiche, significa alma, espírito, ou numa conotação moderna, a mente. E soma também, da raiz grega, significa corpo. Soma também, antigamente, era considerado como o corpo material ou o corpo morto. Se a psique não está no corpo, o corpo está morto. Se a psique está, é um corpo vivo. Então, a abordagem psicossomática concebe o ser humano como um ser biopsicossocial. Nosso amigo Frederic agora nos ajuda como biopsicossocial. Bio, a parte fisiológica. Psico, a parte psi, a mente. E o social, ele está aqui conosco nesse ambiente. Tudo bem? Nesse gráfico, nesse desenhinho aqui, o ser humano é analisado na instância biopsicossocial, que são concomitantes. Ou seja, essa separação que nós estamos fazendo, ela é literalmente didática. Não há uma separação entre psique e organismo. Concomitante significa simultâneo, ao mesmo tempo. Então, os processos são simultâneos. Como o professor Avelino destacou para a gente no início, a ideia da causação. Às vezes a gente pensa, a pessoa está pensando positivo, então ela está se sentindo bem no nível fisiológico, no nível orgânico. Isso é um pensamento causal. Mas essa ideia não é coerente. Porque como é um sistema integral, quando você pensa, possui conteúdos na psique positivo ou negativo, vamos dizer assim, o seu corpo reage concomitantemente a esses conteúdos. Vale destacar aqui, qual é a diferença, então? A diferença está no nível da linguagem. A mente possui a sua linguagem. O corpo possui a linguagem dele. Qual é a linguagem do corpo? Elevação da pressão arterial, batimento cardíaco se eleva também, sudorese. Eu, antes da apresentação, estava com vários sintomas psicossomáticos. Porque falar em público é extremamente diferente de ter uma conversa entre duas pessoas. E qual é a linguagem da mente? Ansiedade, depressão, estresse, raiva, medo. Tudo bem? Então, a psicossomática consiste em um ramo do conhecimento que estuda questões voltadas à promoção e aos cuidados com a saúde orgânica, psi e social. Nós temos que ter em mente essa questão da promoção, que é se promover a saúde do indivíduo e dos seus cuidados. Mas aí nós pensamos, mas o indivíduo ele vai ter uma promoção em qual nível? Qual nível nós vamos tratá-lo ele? Aqui levanta
algo que está no livro do professor Avelino, que é uma metáfora muito interessante, que eu já cheguei a falar em outros lugares, que é a relação do paciente, chamado paciente mula sem cabeça ou paciente fantasma. Ou seja, o paciente mula sem cabeça, quando ele chega no consultório, o médico trata ele de onde? Do pescoço para baixo. Aqui a gente tem que considerar o cérebro, porque é orgânico também. E o paciente alma penada ou fantasma, como o professor cita, é o quê? Chega no profissional de psicanalista, psicoterapeuta, psiquiatra, ele trata daqui para cima. Mas nós não somos seres divididos. Essa divisão é apenas didática. E aqui uma citação de Montaigne, muito interessante, que ele fala, o que se instrui não é uma alma, no sentido da psi, não é um corpo, é um homem, é um ser humano. Não se deve separá-lo em dois. Essa citação me lembra muito a visita que nós tivemos da professora Ângela Ales Bello, a professora de Roma, que veio nos falar sobre psicopatologia fenomenológica de Binswanger. E ela dizia o seguinte, que a importância de se ter um direcionamento de vida, de se ter um encaminhamento de si, um planejamento, como o professor havia citado anteriormente, além de ser necessário para que haja uma motivação de vida, uma pulsão de vida, além do planejamento de vida, a professora destacou a importância de um planejamento existencial. Ou seja, planejamento de vida é o quê? Prestar FUVEST, passar, fazer a graduação, doutorado, arrumar um trabalho, casar, e assim por diante. E o planejamento existencial conjuga a ideia do desenvolvimento de virtudes. Então, aprender a cuidar de si mesmo, aprender a desenvolver potencialidades, como a disciplina, a higiene pessoal, para que se possa formar um ser integral. Tudo bem? Então, o foco da abordagem psicossomática está nas maneiras pelas quais os fatores psi e somáticos, corpo, se interagem como um todo. Tudo bem? O entrelaçamento entre a biografia, as circunstâncias pessoais e o adoecimento são decorrentes de estar no mundo da pessoa. Essa é uma citação do nosso querido professor, na introdução do livro do professor Avelino. Ou seja, a biografia do nosso amigo Frederic deve ser levada em consideração, as circunstâncias pessoais que estão na biografia dele e o adoecimento fazem parte do estar no mundo. Ou seja, o paciente, ele não ganhou ele não foi sorteado com uma doença. Eu acompanho os atendimentos no HU e, observando os atendimentos, eu visualizo que os pacientes não foram sorteados. Olha, para você é essa doença, para você é essa. Ou seja, o paciente ele tem uma grande parcela na construção da doença que está cometendo ele. Tudo bem? Nesse sentido, nós levantamos dois conceitos fundamentais. A pluricausalidade, as doenças são pluricausais, o indivíduo adoeceu porque perdeu o emprego, porque está passando por estresse financeiro, estresse familiar. E a pluridimensionalidade, ou seja, os estresses estão ao nível mental e ao nível orgânico, ele aparece com esses sintomas psicossomáticos. O corpo humano é um organismo biológico, psicológico e social, quer dizer, recebe informações, organiza, armazena, gera, atribui significados e os transmite. Igual eu estou aqui com vocês agora. Eu estou de corpo e estou de psique. Não poderia estar separado, né? Agora chegamos a uma parte muito interessante. Quando o conflito intrapsíquico não é elaborado de forma satisfatória, a tensão resultante buscará uma vazão por via emocional e somática.
O intuito dessa descarga é promover a manutenção da homeostase psi. Ou seja, quando um conflito psi não é elaborado de forma satisfatória, vamos imaginar que nosso amigo Frederic perdeu alguém muito querido. Vamos pensar que ele perdeu a mãe dele. E o Frederic não elabora o luto. Ele não passa pelo processo de luto. Ele não reserva um tempo para ele elaborar essa perda física no mundo psi dele. Quando ele não faz esse processo de elaboração, ele fica com aquele conteúdo na mente dele, ele se entristece, ele não consegue levar a vida normal. E o que acontece? Esse conteúdo vai dar vazão para onde? No corpo. É o que na psicossomática os autores chamam de somatização. Essa descarga ela é fundamental por quê? Porque quando um conteúdo daqui desce ao corpo, ele ajuda a psi a manter esse equilíbrio, que é a homeostase. Tudo bem? O conteúdo do conflito psi nem sempre se revela de maneira clara ou consciente. Então, por exemplo, quando eu dou risada, eu estou feliz. Eu dou risada. A risada se manifesta onde? No nível somático. Quando eu estou triste, triste na mente. Choro, nível somático. Mas existem conteúdos psicológicos, a grande maioria talvez, que são inconscientes, como a histeria, por exemplo, que Freud vem a falar. Então, a pessoa está passando por algumas coisas, mas ela está inconsciente daquilo, aquilo se manifesta no nível orgânico, e ela, por exemplo, existem estudos que apontam que a grande maioria dos pacientes que chegam em pronto-socorro apresentam sintomas psicossomáticos. Ou seja, você chega no HU, no Hospital Universitário da USP, com uma queixa intestinal, com dores de barriga, dores na lombar, problemas de pele, dores de cabeça, vômito, tontura. O médico vai vai fazer o exame, a bateria de exame, vai tirar a pressão sanguínea, vai escutar seu coração, fazer um exame de sangue, imagem de ressonância, e não vai dar nada. Ele vai chamar o paciente e vai falar, olha, meu amigo, normalmente o que se diz é, olha, meu amigo, que você está tendo uma crise de ansiedade, vai para casa, evita o estresse, 3 dias sem trabalhar. Mas daqui 2 semanas ele está lá de novo no HU. Ou seja, esse indivíduo ele precisa elaborar isso que está descendo, se manifestando no nível fisiológico, para que ele saia desse circuito fechado, vamos pensar assim. Então, por exemplo, quais são emoções, tensões que podem gerar essas descargas? Emoções reprimidas, mágoas, ressentimentos, culpas, perdas, desejos, sentimentos contraditórios. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagem muito interessante, que também está no livro do professor Avelino, que é um rio que se abre em 2 braços. Então, nesse rio está correndo a tensão emocional. Então, por exemplo, no braço superior, que é o braço da expressão psicológica, quando essa tensão emocional sobe e encontra um bloqueio, o que acontece? Ela desce ao nível fisiológico, ao nível do corpo, só que como o corpo não vai dar conta, ele transborda. O que significa o transbordamento? O sintoma. Exatamente. Então, podemos observar no caso Mônica que a secreção gástrica aumentava quando a criança estava alegre e se relacionava ativamente com o pesquisador. Ou seja, a Mônica estava alegre, o linguajar da psi, ao nível gástrico, a secreção se elevava. Concomitante, tudo bem? Só para reforçar. Ao contrário, quando a criança estava retraída ou depressiva, o nível de secreção diminuía. Ou era quase nulo mesmo com
o estímulo da histamina. A histamina é uma substância química que facilita o processo da produção do ácido clorídrico. Então, mesmo com a introjeção da histamina, não houve uma alteração no nível somático, não houve uma alteração no nível corporal. Isso a gente pode imaginar a força, a energia psi sobre o soma, sobre o corpo. Então, nós temos que a unidade da psicossomática é corpo e mente. A abordagem de Engel é bio, psico e social, corpo, mente e ambiente, tudo bem? Nós observamos as emoções são concomitantes no nível dos processos mentais, raiva, tristeza, alegria, fome. Ao mesmo tempo, elas se expressam no nível somático, fisiológico, como sistema músculo-esquelético. Quando a gente está tenso, como que fica nosso corpo? Rígido, duro, né? O sistema imunoendócrino, por exemplo, quando nós estamos estressados, nós às vezes ficamos gripados, não é isso? Porque o estresse da mente mexeu com o sistema imunológico e facilita o adoecimento do indivíduo. Bom, para finalizar essa parte do nível da psi, a pergunta para vocês é: qual é o órgão responsável pela conversão dos processos mentais em processos fisiológicos? Qual é o órgão que faz esse processamento do nível da psi ao nível corporal? É o cérebro. Tudo bem? O cérebro é uma grande paixão para mim, eu descobri ele já tem alguns anos. Atualmente, a gente sabe, eu vou comentar agora um pouquinho sobre o cérebro, depois meu amigo Marcelo vai complementar um pouco mais. O que a gente sabe sobre o cérebro atualmente é que ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios, um cérebro adulto, saudável, e cerca de 100 trilhões de conexões neurais. Por isso é bom fazer um bom uso dele, né? Afinal, conforme o cérebro do bebê amadurece, os estímulos do meio vão sendo inscritos em forma de circuitos neurais que processam informações biopsicossociais. O que significa esses circuitos neurais? Pessoal, uma das características principais do cérebro é a sua plasticidade. Os autores chamam de plasticidade neural, plasticidade sináptica, plasticidade cerebral, são sinônimos. O que significa isso? Significa que o cérebro se molda a partir dos estímulos, a partir dos hábitos. Eu estou dizendo um linguajar simples, mas a coisa é bem mais complexa, tudo bem? Mas um exemplo, por exemplo, quando nós passamos por estresse emocionais, é como se nós passássemos aquela cola super bonder na ponta do neurônio e os neurônios colassem. Então, às vezes, o indivíduo apresenta ruminação psicológica, ele fica pensando naquele trauma frequentemente. No processo terapêutico da neuropsicologia, por exemplo, seria o papel do analista, seria retirar essa cola para que o neurônio possa descolar e fazer novas conexões, abrir o circuito. Então, por exemplo, nossos hábitos, a linguagem, nossa personalidade, ela está escrita nos circuitos neurais. No entanto, uma coisa muito interessante é que quando nós olhamos o cérebro na aula de anatomia, por exemplo, nós não vemos palavras, nós não vemos imagens, nós não vemos cores, nós não vemos cheiros, nós não vemos o eu, nós não vemos o ego. Nós vemos o quê? Neurônios, fibras, glândulas. Então a pergunta é: aonde está a mente? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Talvez isso seja uma coisa boa, né? Então, nessa primeira imagem, são os períodos sensíveis, que a gente chama de janelas de oportunidade do cérebro, que são momentos onde o cérebro está propício para aprender determinadas atividades.
Aqui destacando o controle emocional em verde, olha, o período máximo dele é 1 ano. 2 a 3 anos, olha onde ele está. Ou seja, no caso Mônica, por exemplo, que ela não recebeu um suporte emocional, como que ficou esses circuitos formados no cérebro da Mônica? Compreendem? A questão simbólica, a questão da linguagem, então é muito oportuno que nós conheçamos essas janelas de oportunidade para que se possa desenvolver o cérebro da criança de modo total, fazer um bom uso do cérebro. Nós, às vezes, sobrecarregamos eles, muitas vezes, com excesso de informação. Então, por exemplo, Frederic ele tem 25 anos, mas devido à má utilização do seu cérebro, ele apresenta um cérebro de 35 anos. Ou seja, as funções cognitivas estão subtraídas, como, por exemplo, raciocínio lento, falta de habilidade linguística, as emoções imaturas. Tudo bem? Aqui ao lado nós observamos no nascimento um nicho de neurônios, ou população neural, aqui aos 3 meses e aos 15 meses de idade. O bebê, quando ele nasce, ele tem um alto nível de plasticidade neural. E nós temos essa plasticidade até o fim da vida. Acontece que ela vai diminuindo com o passar do tempo. Por isso é mais fácil aprender uma língua estrangeira quando você tem 5, 6 anos de idade, 7 anos, que você tentar aprender com 40 anos. Por quê? Porque a janela de oportunidade já se foi. Mas, quando nós vamos exercitando o cérebro, fazendo essa atividade neural, e eles vão se conectando e nos proporcionam novas habilidades que nós desfrutamos ao nível mental. Então, por exemplo, tem cerca de 80 pessoas aqui. Se nós pegássemos os cérebros de todos nós e colocássemos um ao lado do outro, ao nível macrocósmico, nós não saberíamos de quem é o cérebro de quem. Se é meu, se é o dele, o dela. Mas quando nós observamos o cérebro no nível microscópico, como por exemplo, vamos apontar um microscópio para a área de Broca, que é a área responsável pela linguagem. Opa, nós estamos vendo uma população neural muito grande. Ah, esse indivíduo, talvez ele fale 2, 3 línguas. Ah, vamos apontar para os neurônios auditivos. Olha como é desenvolvido, talvez seja um músico. Tudo bem? Então, os circuitos neurais, no desenvolvimento do apego parental, hormônios como ocitocina e opioides são liberados pela sensação de conforto durante o contato físico. Então, nós temos novamente a interação concomitante. O afeto sendo desenvolvido, o carinho recebido pelos pais, a ocitocina sendo liberada pelo cérebro, respondendo concomitantemente, de modo entrelaçado, no nível somático. Uma mãe ansiosa, por exemplo, não pode estimular afetos que o bebê não consegue modular ou atenuar, tanto os negativos como os positivos. Ou seja, o bebê ainda, como ele não possui o cérebro totalmente formado, ao nível psi, ele também está com as suas potencialidades psi concomitantes com as suas disposições cerebrais. Então, se você sobrecarrega o bebê com afetos positivos ou negativos, e ele não tem ainda essa estrutura cerebral, forma neurônios, circuitos neurais ali que podem atrapalhar ele na sua vida adulta. Um dos papéis do córtex órbito-frontal do hemisfério direito é regular o afeto, enquanto o córtex pré-frontal é fundamental no processamento da sociabilização da criança. Esse linguajar aqui, tecnicista, né, córtex, órbito-frontal e tudo mais, são modos de localizar no cérebro determinadas funções. No entanto, nós temos que saber que a coisa não é tão simples como neurônio X responsável por comportamento Y. Isso é uma explicação causal na neurociência, também chamado de falácia mereológica,
que é você reduzir o todo, as partes, reduzir o todo no sentido de reduzir a mente ao cérebro. Como, por exemplo, tem estudos sobre neurônios espelhos, que foram descobertos na área de Broca, que falam, neurônios espelhos são responsáveis pela empatia, pelos processos empáticos. Só que você está reduzindo a empatia, que é um comportamento complexo do nível mental, a uma população de neurônios. Platão chamava a falácia mereológica do problema do reducionismo. Para concluir a parte do cérebro, cérebro e aparelho gastrointestinal, sinalização bidirecional entre o cérebro e o trato intestinal é regulada nos níveis neural, hormonal e imunológico. O eixo cérebro-intestino é vital para manter a homeostase. Nós sabemos, já escutamos muitas vezes, que o trato gastrointestinal é conhecido como segundo cérebro. Não é isso? Apesar dele não pensar, mas ele sente, né? Então, o sistema nervoso entérico contém a maior população de neurônios fora do cérebro, cerca de 200 a 600 milhões de neurônios. Ou seja, existem neurônios aqui e existem neurônios no sistema gastrointestinal. E é a maior população de neurônios, 200 a 600 milhões de neurônios, são chamados de neurônios intestinais também. Aqui eu coloquei uma provocação, o corpo humano é mais microbiano do que humano. Microbiano é o quê? São os micróbios que habitam nosso sistema gástrico. Tudo bem? Acredita-se hoje em dia que são em torno de 390 trilhões de micro-organismos habitando no nosso estômago, no intestino. Aí a questão é, e os psicobióticos? Psicobióticos são fármacos, medicamentos, que levam essa microbiota a um funcionamento saudável e que proporcionam ao nível psi estados saudáveis. Como, por exemplo, se você faz um tratamento intestinal, como, por exemplo, aquele lactobacilo, ele ajuda o paciente com a depressão, a ansiedade. Tudo bem? Eu não vou me prolongar porque meu tempo está curto. Aqui é o caso mônico, os dados revelados pela coleta da secreção através da fístula reforça a concomitância entre estados afetivos e modificações orgânicas. Esse é um gráfico do artigo publicado por Engel. Nós observamos que quando ela está com raiva, ela libera bastante ácido clorídrico. Enquanto ela está em um estado de depressão, há um nível quase nulo dessa secreção. Bom, agora passando para a última parte, as emoções e o aparelho gastrointestinal, segundo Castelo e Silva, o abdômen é a caixa de ressonância das emoções. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Mas por que o estômago ressoa as nossas emoções? Talvez seja por causa disso. O trato gastrointestinal é filogeneticamente o sistema mais velho do corpo. Por isso, acaba sendo recrutado para manifestar emoções que não são expressas por vias regulares. Afinal de contas, comer é fundamental para sobreviver, não é isso? Nós estamos aqui porque nossos antepassados buscaram alimentos, né? Então, o comportamento alimentar assume uma significação psicológica nos primórdios do desenvolvimento infantil. Nós sabemos que na fase adulta, a alimentação que nós temos quando adulto reflete a educação alimentar que recebemos quando crianças. O bebê engole, interioriza tudo que lhe parece bom e recusa o que parece ruim. Não é isso? Nós não vamos sair daqui, vamos nos alimentar e queremos comer coisas boas, né? Então, introjetamos coisas boas e expelimos o que é ruim. No caso mônico, observamos a interação com membros da equipe, como a gente viu. E isso aumentou a secreção gástrica. Ou seja, em outras palavras, os objetos externos são tratados como se literalmente tivessem sido introjetados. Em suma, frente a situações prazerosas, o estômago se prepara para digerir. Quando você encontra uma pessoa que você gosta muito,
Às vezes você sente aquelas borboletas no estômago, não é isso? E às vezes é o contrário, o estômago parece... Ai, é uma travada, né? Para concluir, a parte da digestão simbólica, nessa imagem aqui, nós observamos o sistema neuroendócrino. Em azul são os neurônios estomacais. Eles não pensam, mas eles sentem. Eles nos dão um feedback legal. Tem até uma frase que diz: o melhor conselho que você poderá receber será do seu estômago, né? Então, na questão da digestão simbólica, simbolicamente o aparelho digestivo é associado a expressões linguísticas que refletem estados emocionais. Todos nós utilizamos algumas expressões, né? Não consigo engolir esse sapo. Isso me embrulha o estômago. Isso não desce, vou engolir sapos. Engolir sapos é o quê? Você escuta coisas que você não quer, né? Então tem até uma expressão: a arte de engolir sapos ou a arte de digerir. Né? Então chega uma pessoa, você encontra ela te ofende, sem você ter feito nada. O que você vai fazer com essa ofensa? Essa ofensa ela chega através dos órgãos sensoriais, é processado no cérebro, sobe ao nível psi e se torna um conteúdo, uma propriedade particular da sua psi. O que você vai fazer com essa ofensa? Você vai embora com ela? Você vai dormir com ela? Você vai perder seu equilíbrio por ela? Aí entra o que nós falamos da importância da ressignificação de traumas. Dá um sentido para aquilo, dá uma nova conotação para aquela experiência. Isso é uma cagada, que merda, nem precisa comentar, né? Por fim, o vômito pode ser analisado como uma expressão de algum conteúdo simbólico da psi, representado na linguagem do corpo. Às vezes nós recebemos uma mensagem, uma notícia muito ruim, chegamos a vomitar, não é isso? A notícia ruim, ela está onde? Ao nível psi. Ela é concomitante ao nível corporal. Com o quê? Com o vômito. Curiosamente, a diarreia é um sintoma ligado à problemática do medo. Ele está cagando de medo. Eu estava cagando de medo antes de fazer essa apresentação. Ou seja, quando estamos com medo, perdemos a capacidade de elaboração simbólica e assim expelimos sem serem digeridos. Nós sabemos que quando temos medo, nós sentimos dificuldade em racionalizar, em elaborar as palavras. Né? E acabamos falando coisas sem pensar, não é isso? Foi exatamente esse processo. É o processo da diarreia, né? A gente não tem esse controle. Tudo bem? Vou terminar agora. Para finalizar, eu escolhi uma poesia de Alberto Caeiro, que é o heterônimo de Fernando Pessoa, no Guardador de Rebanhos. O Fernando Pessoa passou por inúmeros problemas físicos, psicológicos. E nesse trecho é interessante a gente observar como a psicossomática, a mente e o corpo estão concomitantes, ligados simultaneamente. Vou ler para vocês. As 4 canções que seguem, escrevi-as estando doente. E por isso elas são naturais e concordam com aquilo que sinto. Estando doente, devo pensar o contrário do que penso quando estou são. Senão, não estaria doente. Quando estamos doentes, nosso pensamento corresponde ao nosso estado fisiológico. Quando estamos nos sentindo bem, nosso corpo corresponde a seus estados fisiológicos. Tudo bem? Então, aqui as referências que eu utilizei, caso vocês queiram. Muito obrigado. E obrigado ao Frederico também, né? Mas é o Frederico. Já chamou você? Não precisa, eu não tinha falado que você tira, você coloca.
Frederico. Bom, boa tarde a todos vocês. Obrigado por aguardarem até esse momento, né? Passando o dia aqui conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer alguém que eu nunca conheci, né? Mas a Mônica, que na verdade possibilitou, né, que todos nós, inclusive não só da psicologia, da psicanálise, de outras áreas do conhecimento, da neurociência, pudessem analisar essa situação, né? Então, o agradecimento em especial, até perguntei para o professor Avelino, né, se ainda ela estava viva, ele disse que sim, né? Então, em primeiro lugar, agradeço a ela. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que a neurociência, para nós, pelo menos dentro do laboratório, ela não tenta se sobrepor a nenhuma área do conhecimento, né? A ideia é complementar e contribuir para o desenvolvimento de outras áreas que já existem muito antes da neurociência, né? Então, a nossa ideia é ampliar conhecimentos que já existem e que, inclusive, corroboram o que já existe na neurociência, né? Então, estudar o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, é extremamente interessante, apaixonante, mas com devido respeito a todas as outras áreas que antecederam a nossa área de estudo, né? Então, nós vamos começar aqui. Vou traçar 4 caminhos, alguns já foram ditos pelos nossos colegas antecipadamente. Primeiro momento, nós vamos estudar homeostase. Vamos ver como é que o caso Mônica, ou como é que a Mônica, né, lidava com isso dentro da sua capacitação de 15 meses, né, 16 meses, 18 meses, assim que ela ingressou no hospital. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central, especialmente o diencéfalo e uma área que compõe o diencéfalo chamada hipotálamo. Falaremos um pouquinho do sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo. Dentro ainda da ideia de homeostase, nós vamos falar sobre estados motivacionais, ou seja, mecanismos de recompensa que biologicamente contribuem para a manutenção da vida, né? Por quê? Porque a homeostase tem a ver com manutenção da vida. Essa é a ideia, né? A Mônica, a todo tempo, assim como qualquer criança, qualquer bebê, né, que é colocado no mundo depois com o nascimento, precisa sobreviver. E ele vai precisar, ou ela vai precisar, de mantenedores, né? É isso que acontece ao longo do nosso desenvolvimento ontogenético. O segundo aspecto é relacionado às emoções, né? O que são as emoções ou os afetos, foram bem caracterizados no estudo, ou seja, vistos como respostas fisiológicas e mecanismos adaptativos. Nós vamos verificar como é que a Mônica conseguia lidar com isso, mesmo ainda sem ter funções mentais superiores, né? Ela já tinha funções mentais, mas não superiores, né? E como ela conseguiu lidar com as situações pelas quais ela passou, né? Tanto aquelas vividas extra-hospital, quanto aquelas vividas no mundo hospitalar, né? Uma terceira fase é o período crítico, né? O meu colega que falou um pouquinho antes, eu vou passar rapidamente sobre esse aspecto, né? Ou seja, experiências precoces, né? A partir do nascimento. Na verdade, existem pesquisas tentando analisar experiências intrauterinas, né, que vão, na verdade, influenciar comportamentos sociais futuros, né? Especificamente, a nossa personalidade, a nossa forma de se relacionar com o nosso ambiente, né? Como nós já vimos aqui, diante da perspectiva biopsicossocial, né, biologicamente, psiquicamente, e o ambiente é aquele que vai contribuir, né, com a nossa modelação, com a nossa estrutura, né, social. E, por fim, comportamento de aceitação e rejeição, né? Vimos lá o que foi dito em relação ao trato gastrointestinal, aumento ou diminuição, né, de suco gástrico, e como isso pode ser relacionado à introjeção e aceitação ou rejeição de um objeto. Ou seja, aceitação de um objeto bom e rejeição de um objeto ruim, né? Será que a neurociência tem capacidade de entender isso de alguma forma, né? Nós vamos tentar chegar um pouquinho próximo aí do que a psicologia, a psicanálise e a psicossomática já nos mostraram, né? Pois bem, homeostase, né? Inicialmente, antes de se chamar homeostase, né,
um cidadão chamado Claude Bernard, no comecinho, meados do século XIX, né, entendia que havia a necessidade de se analisar mecanismos de estabilidade do meio interno do organismo. Ainda não havia o conceito de homeostase, né, mas, posteriormente, W. Buchanan, em 1930, né, trouxe esse conceito de homeostase, ou seja, a ideia de que havia necessidade de se analisar como é que o nosso organismo se mantinha em relativo equilíbrio fisiológico e, consequentemente, funcional. Tá? Alguns elementos podem ser tirados dessas duas conclusões, desses dois pensamentos. Né? Primeiro, mecanismos homeostáticos são adaptativos. O organismo precisa se adaptar, de alguma forma. Então, o organismo trabalha com uma série de exigências internas para se manter vivo. Ampliam a possibilidade de comportamentos humanos. Não é? Nós vimos lá o contato da Mônica com o ambiente, com as pessoas, e a diferenciação. Com uma pessoa, ela era um pouco mais agradável, com outras pessoas não. Isso nós estamos falando de uma criança de 15 meses, e depois que foi evoluindo. Também analisamos aspectos de modulação neuronal das propriedades fisiológicas dos órgãos. Nós vamos analisar isso aqui. E algo que, quando eu falei agora há pouco, em relação ao sistema nervoso central, principalmente ao diencéfalo, né, do qual o hipotálamo faz parte, ele é responsável, dentre outras funções, pelo controle do sistema motor, visceral e do sistema endócrino. Né? Mas a grande vantagem dessa área, que eu já vou mostrar para vocês, do hipotálamo, é que ele consegue integrar respostas endócrinas, comportamentais e autônomas. Ou seja, é como se fosse um centro, uma rede central de envio de informação e recebimento de informação do organismo, para verificar como é que o organismo está em relação à temperatura, fome, sede. Né? E isso vai se relacionar com o que nós vamos ver em relação ao caso Mônica. Né? Portanto, o hipotálamo ele trabalha com a regulação, como eu falei agora, temperatura, né? Regulação fluídica, alimentação, fome e sede, metabólica e energética. Nós não entraremos em todos esses aspectos. O que é importante aqui é que nós possamos falar sobre o caso Mônica, sob a perspectiva da neurociência. Pois bem, aqui um resumo, né, só para que nós possamos entender. Quando eu falo de sistema nervoso central, né, eu divido aqui em encéfalo e medula espinhal, e o encéfalo é dividido em todas essas áreas aqui. Né? O cérebro, o que nós chamamos de cérebro, é uma parte que compõe o encéfalo. Ou seja, o cérebro é composto pelo telencéfalo, que é esta região aqui, e pelo diencéfalo, composto pelo tálamo e hipotálamo, que ficam aqui. Ou seja, o hipotálamo que eu acabei de falar para vocês. Né? Tronco encefálico, composto por mesencéfalo, ponte e bulbo, responsáveis por diversas funções vitais do organismo, e o cerebelo aqui nessa região. O mesencéfalo é essa parte aqui. Né? E o sistema nervoso periférico, composto por nervos cranianos e espinais, e nós vamos nos atentar um pouquinho a esses aqui, e outras regiões com gânglios e terminações nervosas. Né? Que nesse desenho fica um pouquinho claro isso para nós, né? O encéfalo e a medula, sistema nervoso central, e todo o restante aqui, o sistema nervoso periférico. Bom, em relação à homeostase e ao caso Mônica, o que nós podemos imaginar em relação à neurociência? Essa imagem mostra para nós, vou ficar desse lado para ficar mais fácil para vocês, essa imagem mostra para nós um cérebro aqui, um encéfalo, né, num corte sagital, né, e esta regiãozinha aqui, do qual o hipotálamo, né, faz parte, é composta por diversos gânglios. Né? Nós não vamos estudar todos eles, mas é só para nós entendermos que essa região aqui, né, tem como função, uma das funções, né, e uma das funções principais, a estabilidade do meio interno, do ambiente interno do organismo. Né? Ainda que a Mônica não tivesse a menor ideia disso, isso acontece com todos nós, o tempo inteiro. Você só está aqui agora porque algo funciona inconscientemente, né, sem a sua vontade, e permite que níveis mínimos de funcionamento do organismo possam estar equilibrados. Pois bem, há uma comunicação clara, né,
do hipotálamo com o tronco encefálico, com essa região aqui, né, e também com um sistema límbico relacionado aos estados emocionais. Isso é interessante, porque quando eu falo de estabilidade, que era o que a Mônica queria o tempo inteiro, né, ela precisava, né, se manter num quadro de homeostase, volto a dizer, logicamente sem saber, assim como nós não pensamos nisso o tempo todo, né, mas mecanismos emocionais também contribuíam para a relação dessa homeostase. Ou seja, a relação emocional dela com o ambiente, com as pessoas, permitia a estabilidade do meio interno do organismo, né? E a finalidade desse mecanismo de estabilidade é relacionar alguns comportamentos, como o que ela tinha, né, e o professor Engel citou vários, né? Vocês lembram quando ela está com um dos médicos, né, que ela não conhece, ela praticamente fica imóvel, ela não se mexe. E aí chega um outro médico, que é aquele que ela tem uma proximidade, ela dá toda a atenção a ele e não dá atenção a essa pessoa. Ela só muda essa característica atencional quando ela percebe que aquele primeiro médico não lhe é uma ameaça. Por quê? Porque ele tem uma relação próxima com o outro médico. Veja, ela ainda não tem capacidade de formular isso aos 15 meses, né, de forma a mecanismos mentais superiores. Mas existem estruturas, né, não só físicas, como nós estamos falando aqui, mas mecanismos que possibilitem a ela a manutenção da vida naquele momento, né? Não era simplesmente o fato dela achar mais ou menos engraçado. Aquilo era uma questão de vida ou morte para ela, né? Eu tenho alguém que me protege, ainda que ela não pensasse assim, e tenho alguém que eu não conheço. Preciso me manter estável. Ou seja, há uma comunicação clara entre essas citações e objetivos. E nós vamos ver daqui a pouquinho em relação às recompensas, né? Essa imagem para mostrar para nós que a relação aqui do hipotálamo, né, com o tronco encefálico e com alguns órgãos, incluindo o intestino. Nós vamos falar aqui sobre alguns caminhos, né, nervo vago, enfim, para que nós possamos entender esses mecanismos de forma um pouquinho mais clara, né? Veja, e quero que fique claro para nós que cada imagem dessa aqui seria importante nós lembrarmos da Mônica, né? Porque se eu analiso um cérebro, eu corro o risco de esquecer da pessoa. E na verdade a ideia não é essa. A ideia é entender a Mônica sob essa perspectiva, né? Essa é a nossa intenção. Pois bem, a Mônica não tem a ligação, né, da boca com o estômago. Ela não tem esôfago, né? Como é que ela produz esse suco gástrico? Como é que ela sente relativo prazer quando ela pega um pirulito e coloca na boca? Não é verdade? Né? Aquela substância não vai para o estômago, não vai para o intestino, né? Ela sai por aqui, né, porque ela tem um procedimento cirúrgico específico. Mas ela continua com o pirulito. Quando ela está com o médico, ela coloca o dedo na boca dele e traz a boca dela. O palito ela encosta no outro médico e traz a boca dela. Ou seja, ela estabelece essa relação, independentemente dessa ideia, dessa ligação, não é, entre a boca e o estômago. E eu trouxe aqui essa imagem, eu quero mostrar só esses dois aqui, ó, ou três na verdade, né? Nós temos alguns nervos, esse nervo aqui é o glossofaríngeo, esse aqui é o nervo vago, né? E aqui nós temos o nervo facial. Vejam só, esse aqui, por exemplo, o glossofaríngeo, né, que coordena, que auxilia a coordenação da língua, movimento da língua, enfim, e aqui o facial, todos eles estão conectados. Nós temos 12 pares de nervos cranianos aqui, né, dos dois lados. Todos eles se conectam aqui na base do tronco encefálico, que irá mandar informação para o hipotálamo e também receber informação do trato gastrointestinal. Portanto, quando eu mastigo, se eu disser para vocês limão azedo, né? Limão,
muitas pessoas podem salivar, podem produzir, né, alguma quantidade de suco gástrico. Por quê? Porque automaticamente, além de você pensar sobre isso, né, este mecanismo aqui também relacionado ao nervo vago, está conectado, né, às regiões intestinais, se conectam diretamente pelo tronco encefálico. E do tronco encefálico para o hipotálamo. Para o tálamo e para o hipotálamo, que é o diencéfalo que eu falei para vocês. Ou seja, essa é uma imagem para mostrar para nós, né, o tronco encefálico e aqui os 12 pares de nervos cranianos. Né, todos eles aqui se conectam a regiões bem específicas, como nós mostramos aqui. Então, essa imagem mostra para nós que o fato dela chupar um pirulito, ainda que ela não vá receber esse alimento, essa substância no estômago, gera, em regiões específicas do cérebro, a, entre aspas, percepção do alimento. Agora tem um detalhe, esse mecanismo aqui se complementa com esse nervo vago. E eu lembro uma vez que o professor Avelino me indicou um livro, Teoria Polivagal, do Stephen Porges. Né? E ele trabalha Teoria Polivagal, do Stephen Porges, justamente analisando a relação do nervo vago com aspectos emocionais, por exemplo. Né? Pois bem, essa imagem mostra para nós, né, amplia um pouquinho o que nós vimos. Lá em cima, aqui essa imagem da esquerda é o tronco encefálico. E nós podemos ver que, ao longo da nossa medula, nós teremos grupos de nervos, né, específicos que vão se conectar a diversos órgãos. Né? E percebam que há uma diferença entre essa imagem aqui e essa aqui. Por quê? Porque aqui eu falo de um sistema que eu chamo de sistema simpático. Eu chamaria de sistema de ativação. Ele é um sistema excitatório do organismo. E o sistema parasimpático, um sistema de relaxamento. Quando eu falo de sistema simpático, eu estou falando de mecanismos basicamente de luta e fuga. Basicamente de luta e fuga. Né? Então, no caso específico da Mônica, lembrem que em alguns momentos, quando ela via o... E quando eu falo luta e fuga, não imaginem só uma questão negativa. Né? Quando a Mônica via uma pessoa desconhecida, como aquele médico, muitas vezes ela ficava imóvel. Ela não se mexia. Esse mecanismo aqui também contribui com esse estado. Muitas vezes que a gente chama de estado de congelamento. Né? Quando você passa por uma situação ameaçadora, isso pode acontecer com você. Né? Agora, esta imagem mostra para nós, né, aqui nós temos uma parte da coluna, ok? Imagine que essa coluna, né, logicamente, ela vai chegar no tronco encefálico, né, vai chegar aqui, e depois vai chegar na parte superior do cérebro. Veja que nós temos vários caminhos aqui, ó, sendo seguidos. E este caminho aqui, nessa parte superior, né, a parte dorsal, é o caminho que recebe estímulos, por exemplo, aqui do sistema intestinal. Né? Aqui nós estamos falando do tubo digestivo. Veja que nós temos aqui, ó, terminações que caminham por aqui e vão chegar nessa região dorsal até a medula, que vai mandar a informação lá para o cérebro. Então, quando você come algo, né, há um processo de informação neuronal que encaminha tudo isso para a medula, e a medula manda lá para o cérebro. Por outro lado, nós temos também um caminho inverso, que é um caminho onde eu mando informação para algumas camadas aqui do sistema entérico, do trato gastrointestinal, e, de uma forma mais geral, eu posso ter, através de diversas glândulas, a produção de suco gástrico, por exemplo. Né? Vejam que o aspecto de alimentação, ainda que o Engel fale, né, que ela não tinha o ciclo normal de alimentação, o cérebro sabia disso. Ele acabava sabendo. Né? Por quê? Porque quando havia ingestão daquela alimentação, né, específica para ela, essa informação era passada aqui através de informações eletroquímicas que chegavam via sensorial à medula
e ia ao cérebro. Por outro lado, quando ela mastigava algo, né, essa informação ela mandava sinais elétricos para a mucosa e, de alguma forma específica, né, através de algumas glândulas, havia a liberação de suco gástrico. Agora, vejam só, né, ela efetivamente não introjetava o alimento, um alimento físico, né, ele ia direto para o estômago, né, através da fístula. Né. Isso é muito interessante para mostrar para nós que o processo pelo qual a Mônica passou, né, envolveu, obviamente, todo o seu organismo, mas, além desta questão orgânica, isso contribuiu com algo que nós vamos ver há pouquinho, com o desenvolvimento psíquico dela, desenvolvimento psicológico, através do período crítico, que o Alan citou aqui ao longo do tempo. Né. O professor Décio até comentou aqui um estudo, apesar desse ser um estudo extremamente... eles voltaram lá quando ela tinha 45 anos, né. O senhor falou de um estudo também clássico, né, onde você pode acompanhar, ou seja, o que a pessoa passa naquele período precoce, ou no período crítico, como é que nós vamos poder medir o que acontece com essa pessoa lá na frente? Como é que se estruturou a personalidade dessa pessoa? Como é que se estruturou a personalidade da Mônica com base no que ela passou? Nas relações afetivas com a mãe, né, com o pai, com as pessoas que estavam com ela, né, e depois com os médicos no hospital. Pois bem, essa ideia é básica, mas eu acho que o que mais nos toca em relação ao caso Mônica é o aspecto da influência das emoções nas manifestações comportamentais da Mônica. Né? Em primeiro lugar, eu tenho que ter uma ideia. Quando eu falo de emoções, né, esse livro aqui, A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, escrito por Charles Darwin, nos traz uma ideia interessante e que foi ampliada hoje, com base naquilo que nós conhecemos, né, que diz o seguinte: as espécies podem ser diferentes, mas elas têm comportamentos emocionais primários que compartilham semelhanças. Ou seja, expressão comportamental inata, por exemplo, como medo e raiva. Eles seriam compartilhados entre diversas espécies. O professor Décio até comentou isso aqui, um pouquinho em relação às questões de compartilhamento. Né? Medo e raiva teriam função específica de adaptação. Né? Mas, contemporaneamente, né, pesquisas mais recentes, inclusive trabalhos do professor Antônio Damasio e do professor Panksepp, que já infelizmente é falecido, né, trouxeram grupos de emoções bem específicas. As primárias, ou básicas, seriam as inatas, já estudadas anteriormente pelo Darwin. Né, elas teriam um valor adaptativo, e estas aqui seriam emoções inatas. Medo, repugnância, nojo, alegria e tristeza. Veja, a Mônica não tinha como elaborar, ela não tinha mecanismos adequados para falar: estou alegre, estou triste, estou com medo. Ela manifestava isso chorando, um comportamento. Ela manifestava isso sem ter funções mentais superiores. Ela tinha funções mentais, obviamente, mas não superiores. Emoções secundárias, né, que são emoções aprendidas. Ao longo do desenvolvimento cefálico da Mônica, ela poderia ter estabelecido isso. E ela realmente deve ter estabelecido. Porque aos 45 anos, quando foram visitá-la, ela deve ter passado diversos fatos durante a sua vida, né, que contribuíram com o aspecto das emoções aprendidas, como culpa, vergonha, orgulho, algo que não existe num período muito mais anterior, como no caso da Mônica. Né? E emoções de fundo, que seriam emoções de bem-estar e mal-estar. Né? Essa está ligada a um sistema que tem sido estudado na neurociência, que é um sistema interoceptivo, um sistema que trabalha com um mecanismo como se fosse de feedback do organismo, né? Para entender como é que o organismo está funcionando ao longo do tempo. Né? As emoções, basicamente, que a Mônica sentia,
tinham uma valência positiva ou uma valência negativa. E de acordo com a intensidade dessa valência, né, de prazer ou desprazer, havia um tipo de comportamento que poderia prolongar ou interromper um contato. Isso aconteceu várias vezes, com pessoas agradáveis, né, que lhe pareciam seguras ou lhe que proporcionavam segurança, né, esse comportamento motivado ele era prolongado, ela queria continuar brincando, queria o contato com aquelas outras pessoas. Se aquela emoção fosse negativa, de repugnância, a ideia era o quê? Encerrar aquele contato, como ela fez algumas vezes. Né? Nós falamos muito em sistema límbico, né? Essas são algumas áreas do nosso encéfalo que trabalham com aspectos emocionais. Né? Vejam que essa figura aqui é a mais interessante. Ela engloba, né, o sistema límbico, né, algumas áreas específicas, mas também há uma parte do córtex pré-frontal envolvida nos processos emocionais. Só que no caso da Mônica, né, como ela é muito pequenininha, 15 meses, 16 meses, enfim, essa região aqui ela está anatomicamente formada, mas ela não está plenamente com as suas conexões neuronais realizadas. Isso só acontece, nós tivemos há alguns anos aí essas confirmações, né? O nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas, planejamento, simbolização, né? Esta região, as conexões aqui, só se formam nos homens aproximadamente entre 23 e 25 anos, e nas mulheres 2 anos a menos. Né? As pesquisas nos apontaram isso, então reforça a nossa ideia de que mecanismos mais primitivos mantinham a Mônica viva, né? Dentro da capacidade que lhe era permitida. E algo que nos chama a atenção, né, e que é importante para nós, diante desse caso, é que emoções são diferentes de sentimentos. Nós podemos analisar o caso Mônica sob a perspectiva emocional, mas ainda não sentimental. Por quê? Porque emoções são estados do corpo, físicos, endógenos. São experiências inconscientes, né? Tanto a nível biológico, como também a nível mental. Já sentimentos são estados subjetivos de emoção. Pode ser que ela tivesse começando a desenvolver isso, né? Mas, a priori, eu tenho que emoções são experiências inconscientes e sentimentos, experiências conscientes. E qual é a finalidade, né, dessa diferenciação? Por que eu tenho a ideia de sentimento, né, ou seja, como mecanismo de percepção? Seria uma estratégia de proteção ampliada. Ainda ela não tinha isso. A Mônica ainda não tinha isso, né? Ela trabalhava basicamente com esse mecanismo. Aliás, não só a Mônica, todos nós, né? Todos nós. Nós precisamos, desde que nascemos, de mantenedores durante muito tempo. E o mecanismo propício a isso, para lidar com o ambiente, são os mecanismos emocionais. Ok? Pois bem, nosso Alan falou aqui sobre período crítico, então eu vou passar aqui, só para nós termos uma ideia do que seria, né? Então, processo gestacional, né? Aí você vem ao mundo, não é verdade? E depois se torna alguém com capacidade cognitiva, ou capacidade de simbolização, de planejamento, né, ao longo da vida. Como é que isso aqui acontece? Né? Como é que essa transição, como aconteceu e como está acontecendo com a Mônica e com todos nós, se dá? Né? Como é que funciona o meu mundo encefálico aqui e mental? Como é que funciona aqui e como é que funciona aqui? Como é que eu adquiro essa capacidade, por exemplo, de contemplar, simplesmente contemplar? Né?
Obviamente, né, nós já falamos, o nosso sistema nervoso é composto lá pelos neurônios, que são as células nervosas, né, as células da glia, que nós não vamos falar aqui, não é o caso, né, que seriam células de suporte, de forma resumida. Né. Essa imagem mostra para nós um desenvolvimento do tamanho encefálico, né, aqui com 41 semanas, mas o fato é que essa imagem, que foi colocada também, uma parecida pelo Alan, né, mostra para nós o desenvolvimento não só dos neurônios ao longo da vida, principalmente das conexões neuronais. Né? Não é um número exatamente dos neurônios que é significativo, sim, mas são as conexões. E essas conexões estão diretamente ligadas às pessoas que nós nos tornaremos ao longo da vida. Né? Então, quando eu falo de período crítico, eu falo de uma fase, né, que pode ser do nascimento até os 7, 8, 10 anos, tem sido visto, onde nós vamos ter bases estruturais de conexões neuronais, né, ao longo do tempo, que darão suporte para a nossa vida psíquica, mental, né, as funções mentais superiores ao longo do tempo. Né, e mais, a nossa personalidade. Né. Essa imagem mostra para nós, né, só colocar uma coisa aqui para vocês. Essa camada aqui, pessoal, é chamada de camada bainha de mielina. Tá? Ela envolve o axônio aqui do neurônio e ela é responsável, né, dentre algumas outras funções, por manter a velocidade do sinal eletroquímico que percorre aqui o neurônio. Tá? Essa imagem mostra para nós a evolução desse processo de mielinização dos neurônios. Ou seja, veja aqui, com 5 anos, né, você tem ainda pouca mielinização. Né? Obviamente, menos de 5, você tem uma quantidade muito menor, por isso que muitas vezes os processos emocionais mantêm homeostase, enfim. E aí você tem o deslocamento no tempo, e quanto mais azul aqui, mostra para nós o processo de mielinização do nosso cérebro. Né? Uma visão lateral e aqui uma visão superior do nosso cérebro. Né? Vejam que diferença aqui. As regiões motoras já têm. Né? Somatosensoriais já tem mielinização. Né? Esse quadro aqui, 2 coisas só que eu gostaria de colocar, 3 na verdade. Né? Processo de evolução a partir do nascimento, né, do 6º mês ao nascimento. A partir do 6º mês, nós podemos identificar, né, nos bebês, exibição às pessoas conhecidas e estranhamento de não conhecidos. Vejam que a Mônica com 15 meses, ela faz isso. Ela rejeita ou ela aceita. Né? São mecanismos já verificados nos bebês. Né? Obviamente, ela tinha, né, memória de trabalho, a gente chama de memória de curto prazo, que também depois se transforma em memória de longo prazo. Né? E a interação, ou seja, a intenção dela de se estabelecer contato. Essa é uma questão que pode ficar em aberto, porque assim, se ela não tinha funções mentais superiores, como é que ela podia ter vontade ou intenção de entrar em contato com outras pessoas? Né? Por isso que trabalhamos com a ideia dos mecanismos emocionais. Né? Mas, por que ela liberava, então, suco gástrico quando ela tinha alguns tipos de relação, né, ou algumas relações, e em outros casos não? Por que em algumas emoções isso acontecia e por que em outras emoções isso não acontecia? Né? Nós já vimos lá que o simples fato, né, de movimentar aqui a boca vai mandar informação lá para o hipotálamo, né, e existe um mecanismo bilateral de informação da região encefálica para todo o trato gastrointestinal e vice-versa, do trato gastrointestinal para o encéfalo. Mas o que manteve a Mônica viva, então, apesar, logicamente, né, do auxílio, do trabalho, né, lindo, bonito, dos pesquisadores? Motivação. Mas que motivação? Motivação que nós estamos acostumados a ouvir? Né? Não. Existem mecanismos ou estados motivacionais do organismo com base em sinais internos e externos, né, que vão influenciar processos atencionais,
seleção de objetivos, esforço para atingir esse objetivo e resposta a estímulos. Basicamente, eu tenho 3 tipos de estados motivacionais. Elementares fisiológicos, né, como controle de temperatura, sede e fome. Forças fisiológicas diversas, como sexo e interação. E sem determinação biológica identificável. Né? O que nós podemos imaginar é que existem mecanismos neurais responsáveis por selecionar objetivos com a ideia de antecipar riscos, custos e benefícios. Vejam, é tudo o que a Mônica faz. Ela analisa, obviamente, não pensando sobre isso, mas esse organismo ainda analisa riscos, custos e benefícios. Ela só se aproxima daquele outro médico ou daquele outro paciente que ela não conhece quando ela percebe que aquele que ela gosta está do lado dela. E mais, ele interage com essa outra pessoa. Opa, então eu tenho que pensar que não existem tantos riscos assim. Né? Pois bem, a ideia desses mecanismos é trabalhar com recompensas, né? Objetos, estímulos ou atividades. E aí chegamos ao que nós vimos, né, nas anteriores apresentações. Né? Todo mecanismo de recompensa trabalha com ideia de mudança de comportamento. Por isso que ela alternava o seu comportamento ao longo do período de internação e dos contatos que ela possuía. Só que, se essas recompensas para ela fossem positivas, né, na sua grande maioria, havia um aumento da produção de suco gástrico. Né? Eu sei que há uma exceção, porque parece que com a raiva também ela tinha um aumento. Né? Mas, na grande maioria, recompensas de valor positivo, contato com pessoas que eram agradáveis, como a enfermeira, por exemplo, né, poderiam propiciar aumento de ácido clorídrico, de suco gástrico, né, de uma forma geral. Pois bem, lá atrás nós falamos que há uma clara ligação entre o hipotálamo, todos esses mecanismos e a informação de volta para o cérebro. Né? Quando ela tem uma ideia nestas regiões, ideia não, né? Quando ela passa por experiências que podem ser recompensadoras, por que há um aumento do suco gástrico? Porque é justamente como se ela fosse o quê? Receber o alimento. E não havia diferenciação entre o alimento físico e o alimento afetivo. Não há essa diferença. Né? Portanto, o organismo entende que se produz suco gástrico porque algo precisa ser introjetado. Né? Por outro lado, se a resposta é negativa, há diminuição ou então nem produção, portanto, rejeição do objeto ruim. O organismo não aceita esse objeto, esta pessoa, este ambiente. Né? Já finalizando, né? Aqui nós estruturamos uma ideia de como a interação biopsicossocial, né, pode ser vista no meio ambiente, através dos seus estímulos, que ingressam através dos órgãos sensitivos, né, no corpo e no encéfalo, onde nós teremos várias manifestações, né, psíquicas, e através disso nós teremos novamente manifestações comportamentais, nova interação com o ambiente, né? Portanto, um modelo biopsicossocial. Okay? E finalizando, gostaria só de ler algo que resume, acho que tudo que nós falamos hoje aqui, que consta no livro. O ser humano vem ao mundo totalmente incapacitado de providenciar a sua sobrevivência por si mesmo. Depende totalmente, durante longo período, comparativamente com outros animais, do meio mantenedor. Desta forma, completa a maturação biológica, bem como o desenvolvimento emocional e intelectual na interação com outros humanos, permitindo que muitos dos seus aspectos biológicos e mentais sofram influência marcante e direta de fatores psicossociais. Dito em outros termos, as experiências da vida, notadamente as mais precoces, moldam o ser humano. Né?
Esse é do livro do professor Avelino, né, página 4. Ou seja, resume tudo o que nós falamos aqui durante o dia todo. Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer muito a participação do Alan e do Marcelo. Eu estava esperando realmente essa leitura da situação clínica que nós nos ocupamos hoje, durante todo o período da tarde, né, essa leitura de uma outra perspectiva, de um outro referencial teórico, epistemológico, né, com uma tentativa de estar ampliando nosso campo de conhecimento, fundamentalmente, né, é essa a intenção. E também, de alguma coisa, fazer o exercício prático de um diálogo interdisciplinar. Como é perfeitamente possível, nós estamos dialogando e compartilhando esse campo do saber, não obstante a gente possa estar olhando de perspectivas, né, de vértices diferentes à experiência humana. Então, eu gostaria de saber se alguém teria alguma colocação para fazer, alguma pergunta. Dá para repetir? Não tem problema. Gostaríamos muito. Acho que isso é uma... Eu agradeço muito a tua colocação, porque eu acho que me deixa muito gratificado, porque indica que, de alguma forma, nós cumprimos com aquilo que nós nos propomos. Algo que eu sempre falo na abertura das jornadas, esse ano, não sei por que razão, eu não falei, eu acho que é uma obrigação, tanto minha como da Elisa, realizarmos anualmente essa jornada, porque é uma prestação de contas que nós fazemos à sociedade, né, daquilo que a universidade pública, no nosso caso, Elisa e eu, produzimos. De certa forma não, inteiramente, a universidade pública é sustentada pelos contribuintes, pelos cidadãos. E nós nos sentimos na obrigação de anualmente, né, estarmos aqui prestando conta do trabalho que nós realizamos dentro desse espaço, né, da universidade pública, que é mantida, sustentada pelos cidadãos de uma forma geral. Então, obrigado. De alguma maneira, a gente imagina que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. Além de agradecer a presença de todos, e o ano que vem, se Deus quiser, tem mais, eu quero agradecer a presença de todos os palestrantes, que fizeram palestras brilhantes, e queria fazer um agradecimento especial à Anali e ao Marcelo, que trabalharam muito para montar esse evento, né? E, então, a gente encerra com a promessa de ano que vem fazer mais.
Então, peraí um pouquinho. Você já tirou? Cara, vocês estão atrás do Frederico. Agora já tirou o Frederico agora que ele Acho que tira o Frederico agora. tem que aparecer. Então, assim, né? Tá bom. E se for ele aqui?